É grande a procura de brasileiros, né, que têm descendência ucraniana em fazer, a dupla cidadania, por exemplo, para Aham. voltar para a Europa, para conhecer, eh Na verdade, sim. Assim, eu nunca pensava que primeiro, tem tanta comunidade grande dos ucranianos no Brasil e, vou ser sincera, na Ucrânia, poucas pessoas que sabem isso. Não se fala sobre isso, sabe? Uhum. São as pessoas que trabalham com esse assunto, tipo os historiadores, talvez alguns professores, mas acho que 90% dos ucranianos não fazem ideia nenhum que aqui tem tantas pessoas, né, que ainda falam ucraniano. Até eu, Uhum. quando foi a primeira vez em Prudentópolis, 2021, nossa, eu fui muito surpreendida quando vi que as pessoas mesmo falam ucraniano. Eu nunca pensava que pode ser. Eu pensava, tá, então, eu sabia já sobre comunidade, pensava, talvez eles sabem uma palavra, duas, sabe as Alguma palavras coisa. básicas, tipo bom dia, obrigado. Mas depois um dia eu fui para uma família, senhora de, tipo, 60 anos, só falava comigo em ucraniano e pareceu, tipo, que eu falo com a minha avó, sabe? Aham. Eu fui muito surpreendida. E, na verdade, esse tour que tá fazendo aqui, né, que praticamente já acabou, né, e também ligado, né, com o meu interesse para conhecer a comunidade, mas também eu faço os videozinhos pequenos, coloco no meu TikTok em ucraniano, só para mostrar mesmo na Ucrânia que comunidade grande tem aqui e que tradições ucranianas, eles ainda mantêm aqui. Então, mesmo só para mostrar para a Ucrânia que pessoas, que ucranianos mesmo moram aqui, porque, como eu já Uhum. disse, bem pouco se fala sobre isso na Ucrânia. E você percebe, tipo, conversando com as pessoas daqui que falam em ucraniano, você percebe um pouco a questão do sotaque brasileiro, a pronúncia muda um Hum, pouco, ou eles preservam ainda um pouco ah, desse sotaque por eles falarem muito ainda, né? Se você não me fala que você é da Ucrânia, pra mim você era de Prudentópolis, né? Tem muita gente que tem o sotaque ou parecido. de Portugal, porque muitas pessoas Também. também dizem que tipo, será Ai, que você aprendeu português em Portugal? Você morava em Portugal? Não sei, ou qualquer coisa. Porque muitos digam que tem essa coisinha de Portugal, mas Uhum. na verdade tem um pouco porque eu estudava. Eu fiz intercâmbio de 3 meses em Portugal na época, Uhum. né? Mas foi bem curto, mas já quase 10 anos eu trabalho com brasileiros mesmo, assim, então a minha língua já tá tem um pouquinho de sotaque português, mas tá brasileirada, eu digo assim. Mas voltando à sua pergunta sobre língua ucraniana aqui da comunidade, tá assim, essa língua tá a língua preservada, a língua da época do final do século XIX, né? Porque primeiro os migrantes chegaram aqui no final do Uhum. século XIX, início do século XX, e língua que elas falam hoje em dia é língua daquela época, sabe? Na Ucrânia, claro, passou já 130 anos após a primeira migração, a primeira leva, e a língua mudou um pouco, e é Uhum. processo natural. Acho que o Uhum. português também, e o português que vocês falam hoje foi diferente 100 anos atrás. Uhum. Uhum. Coisa natural, né? Até nós tínhamos muita influência da União Soviética, porque foi proibido falar, umas palavras foram tiradas da nossa língua, sabe? Foram substituídas pelas palavras tipo russas, né? Que Ah, depois entendi. ganharam essa maneira ucraniana, mas em origem são palavras russas, né? Então, claro que mudou. E hoje em dia a língua oficial ucraniana tá um pouco diferente, mas eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema para entender pessoas, porque até o sotaque que ela está usando aqui, dessa língua antiga, mas é o sotaque que hoje em dia está usado na Ucrânia, na região oeste da Ucrânia, chamado Uhum. como Halícia ou Halichina. E porque muitos migrantes daquela época foram dessa região, que fica hoje em dia no oeste da Ucrânia. E por isso, até né, língua na Ucrânia, com um país grande, na verdade a Ucrânia é o maior país na Europa, temos um pouco essa coisa diferente em cada região, né? E até, por exemplo, nessa região perto de Lviv, de Halitiná, ainda hoje, nos vilarejos, nas cidades pequenas, se fala quase da mesma maneira como pessoas falam aqui em Prudentópolis, né? Ou aqui nas comunidades ucranianas. Uhum. Por isso que quando a primeira vez eu falava com uma senhora aqui de Prudentópolis de 60 anos, eu tinha para mim parecia que eu falo como a minha avó, porque ela usava até as mesmas palavras, até o mesmo sotaque. E por isso que às vezes pessoas me perguntam: então aí eu falo ucraniano, mas essa coisa mais antiga, não sei se você vai me entender". Eu digo: "Não é coisa antiga, não é língua velha, né, língua antiga, é língua que é parte, né, que até hoje em dia se fala assim, em uma parte da Ucrânia, por isso para mim não é problema entender, né". Mas eu acho que para pessoas, sabe, pessoas que moram em Kiev, se um dia voltar para Uhum. cá, talvez elas vão ter essa dificuldade para entender, porque, né, são usadas essas palavras mais arcaicas, mas para mim não é, Uhum. porque a minha avó fala quase da mesma maneira. Ah, saquei. E você falou que algumas palavras foram tiradas e Uhum. substituídas por russas. Por quê? Elas foram tiradas ou foram proibidas, assim, de É sim, agora não vou me relembrar as palavras certas, sim, sabe, sim. só para dizer para mostrar o exemplo, mas durante a União Soviética foi bem proibido falar ucraniano, né, porque
que a Ucrânia foi parte dessa união e a língua oficial foi russa, né? Então, nas escolas, nas universidades daquela época, todo mundo devia falar russo, nas instituições, nos trabalhos de governo, todo mundo devia falar russo. E sabe, quando alguém, tipo, imagina, você tá no trabalho de governo, você fala russo, como seus colegas, tudo, depois você volta para casa, né? E você sempre falar em ucraniano, mas quando você o dia inteiro fala em russo, às vezes você volta para casa e já você fala ucraniano, mas algumas palavras você já Começa a ficar. Né? você começa a misturar e já usa, tipo, a palavra russa, só que da maneira ucraniana, né? Tipo, dizendo... tá até difícil agora para relembrar, mas sabe, uma palavra russa você fala da maneira ucraniana e já parece, tipo, ucraniano, só que em origem é palavra russa. E muitas palavras ucranianas foram substituídas só pelo esse jeito, tá? Assim, mas foi muito... Tipo assim, eu não entendo uma palavra em russo e em ucraniano também não. É muito diferente o idioma por... Então, eu acho que se falar, tipo, em geral, já para pessoas, né, aqui para entender, acho que é mais ou menos como o português e italiano, sabe? Mais ou menos assim. Português e O espanhol. português e espanhol até... Não sei, eu acho que o ucraniano tá mais próximo com o polonês, na verdade é mais próximo, e tipo, português e espanhol é como o ucraniano e polonês. Agora, ucraniano e russo é como o ucraniano e italiano, uma coisa assim. Um pouquinho, a É um pouco distância é diferente. maior. Mas é que o momento é que na Ucrânia, sabe, quase todo mundo entende russo, é por causa dessa época da União Soviética. Sim. Por exemplo, eu já nasci na Ucrânia independente, mas, por exemplo, os meus pais nasceram e moraram um período da vida, né, quando a União Soviética ainda existia, e a geração dos meus pais, quase todo mundo entende russo, porque eles aprenderam nas escolas, sabe, nós tínhamos muita coisa na televisão em russo, e eles falam, né, e entendem só por causa dessa coisa. E parece que o russo tá muito próximo ao ucraniano, muito, muito parecido. Só que, na verdade, se fazemos essa comparação linguística, né, não é tal assim. Tipo, o polonês está mais próximo como o ucraniano, na verdade. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!